Olá, alunos, tudo bem com vocês aí? Olha, a professora Lindy passando aqui mais uma vez para explicar a nova atividade que vocês provavelmente já receberam, né? Hoje, quem foi lá buscar a cesta básica, com certeza já recebeu, e quem passou na escola por esses dias também já recebeu a atividade aqui, que é o nosso roteiro 9. Gente, já estamos no roteiro 9, então vamos acelerar aí o processo para quê? Para que a gente não fique, né, com muita coisa assim acumulada, né? Então, gente, vamos lá. Olha só, roteiro 9, né? Primeira página, temos aí a seguinte explicação. Vou ler aqui com vocês, tá bom? Olá, alunos, tudo bem? Nós seguimos adiante com as nossas atividades e neste roteiro 9 nós vamos falar de um artista que entrou para a história das artes pela sua sensibilidade de observar o mundo que vivia e transpor para a tela através das artes plásticas. E quem foi esse artista? O nome dele é Vincent Van Gogh, mais conhecido como Van Gogh. Bom, gente, quem se lembra que no ano passado, no mês de setembro, nós trabalhamos o tema Setembro Amarelo. E a professora Lindy trabalhou, né, o artista Vincent Van Gogh, explicando que ele foi um artista que, infelizmente, ele veio a cometer suicídio aos 37 anos de idade. E na ocasião eu contei um pouco a história dele e falei, né, que ele era uma pessoa que ele se julgava muito incompreendida. Então, ele tinha, assim, realmente várias crises de depressão e, infelizmente, apesar de toda a beleza que ele foi capaz de criar, né, através das suas telas e deixar pra gente, infelizmente, a sua vida não foi uma vida, assim, tão bela, né? E aí nós fizemos alguns cartazes, nós fizemos algumas frases justamente de incentivo, né, às pessoas que de repente passam pelo problema de depressão, né, ou as pessoas que acham que a única maneira delas resolverem algum problema das suas vidas seja através de um ato tão severo como esse. Então, setembro amarelo, né? Já estamos aí terminando, tiveram aí as ações, né, referente ao mês de setembro. E nós vamos relembrar um pouco da atividade do ano passado e vamos ver aqui algumas obras dele. Na verdade, aqui eu selecionei duas para a gente dar uma observada e a gente poder fazer a nossa atividade, tá? Aí, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma breve biografia do Van Gogh. Biografia é a vida, a história da vida da pessoa, tá? Então, eu também farei a leitura aqui com vocês. Então, vocês vão acompanhando aqui no vídeo que tá no slide aí, tá bom? Então, olha só, Vincent Van Gogh foi um pintor holandês, considerado uma das figuras famosas e influentes da história da arte ocidental. Ele criou mais de 2.000 trabalhos em pouco mais de uma década. Isso significa que, num período de 10 anos, ele pintou 2.000 telas, 2.000 trabalhos, incluindo por volta de umas 860 pinturas a óleo. A pintura a óleo, gente, ela é uma pintura conhecida por ser de difícil feitura, porque ela é uma tinta realmente muito oleosa, ela é uma tinta que exige, assim, um traço e um domínio da mão, né, ao pintar, muito grande. Então, quando a gente fala pintura à tela, a gente está querendo também se referir a essa questão, que não é um trabalho fácil.
É um trabalho muito difícil que demora-se muito tempo, né? E a maioria das pinturas durante os seus 2 últimos anos de vida. Então, nos últimos 2 anos foi que ele realmente teve a maior produção aí de obras, né, de pinturas que ele fez. E tem um fato interessante que, assim, ele não obteve sucesso em vida, né? Então, assim, ele viveu uma vida muito pobre, ele viveu uma vida, assim, muito miserável, né? No sentido material mesmo, juntando aí a questão das suas crises de depressão, junto com o seu produto, né? No caso, a pintura, que na ocasião ele não conseguia, digamos assim, vender e ter ali, né, o seu ganha-pão, digamos assim. E muito do que ele utilizava, as tintas, todo o material, era realmente assim doado pelas pessoas próximas, né, até pessoas da família, justamente para estimulá-lo a fazer aquilo que era a única coisa que ele se identificava, né, que era realmente a ligação que ele tinha aí com as artes plásticas, né? Então, é, muitas das telas que ele pintou foi, inclusive, dessa maneira. E, né, por conta dessa depressão, foi que ele acabou cometendo suicídio em 27 de julho de 1890, né? Mas o curioso é que justamente depois da sua morte, né, que a família pegou todo o material que ele havia produzido e começou realmente assim a levar para os negociadores de arte, né, os marchands, são chamados marchands, tá? As pessoas que negociam, que compram e vendem objetos de arte. E eles foram altamente avaliados. Eles foram avaliados como obras raras, como obras de uma beleza, né? E de um olhar assim muito sensível para a natureza e também um olhar diferenciado. Então, o dinheiro que ele não ganhou em vida, ele acabou ganhando digamos assim, depois que ele se foi, né? Então, na verdade, a família dele é que ficou com um grande legado. E até os dias de hoje, um quadro dele vale muitos, muitos milhões mesmo, tá? Tem quadros dele pelos principais museus, né, do mundo e, obviamente, os colecionadores de arte, né, também fazem aí de tudo para obter uma pintura original de um artista como ele, tá? Então aqui, olha, vocês vão ver no slide que eu coloquei aqui, olha, 2 obras para a gente dar uma olhada. Então aí eu coloquei, vamos observar 2 obras de Van Gogh. Aqui, gente, tem um recorte de 3 pinturas, ó, 1, 2, 3, onde nós temos aí o tema principal, flores, tá? Então, esse aqui é o famoso Girassóis do Van Gogh, né? Mas ele também tem outras flores, como lírios e margaridas, enfim. Flores do campo que ele sempre retratava da maneira como ele via, né? Então, se a gente observar, olha, gente, eu sei que vocês vão receber provavelmente atividade em preto e branco. Mas se você puder dar uma googada, você vai lá no Google, coloca o nome da obra, Os Girassóis de Van Gogh. Vai aparecer e você vai conseguir ver colorido aí no seu celular, né? Seu tablet. Eu não sei qual material que você está usando, mas a grande maioria usa o celular. Aí você vai dar uma olhadinha, você vai ver que as cores chamam muito a atenção. Então, o trabalho de cor que ele faz na tela é muito interessante, né? Então, eu coloquei essas 3 para a gente dar uma observada. E depois eu coloquei aqui o quarto do Van Gogh. Vamos subir aqui um pouquinho. O quarto de Van Gogh. Então, como vocês podem ver, ele fez um retrato, aí ele retratou o quarto dele, que a gente vê que é um quarto muito simples, né?
uma cama básica de solteiro. Vemos aí 2 cadeiras, né? Aparentemente elas são cadeiras estofadas. Tem gente que acha que é de palha, mas não é, né? É um estofamento antigo da época. Uma mesa de objetos de toalete básica, que é pente, uma jarra com água, uma toalha, barbeador, enfim, são objetos de toalete básico, né, que tá aqui em cima dessa mesa. Essas são as cadeiras, tem uma toalha pendurada aqui. Aqui tem quadros, né, de pessoas da família. Tem uns desenhos, provavelmente que ele estava fazendo, pensando aí, né, estudando as próximas obras. E aqui também tem uma outra obra. Então, se a gente observar, a gente vai ver que é um quadro, que é um quarto de um quadro muito rústico, né? Muito simples, tá? Mas esse quadro do quarto de Van Gogh é que é a nossa atividade, certo? Então, nós vamos ver aqui no slide. Agora nós vamos para a atividade. Então, no slide 1, nós vemos ao centro, né, os girassóis e outras flores que Van Gogh retratou. Percebam que ele tem um olhar para captar a beleza das flores, sua vivacidade e formas. E na segunda ilustração, nós vemos um quadro que ele retratou o próprio quarto, ou seja, o quadro tem detalhes como retratos de família, uma mesa com objetos de higiene pessoal, cadeiras, uma cama simples. Na verdade, podemos ver simplicidade do seu ambiente de repouso, que é o quarto. Aí agora, qual que é a atividade? Bom, gente, é o seguinte. Agora você vai compor essa cena. Nossa, professora, como que eu vou fazer isso? Gente, muito simples. Você vai observar bem essa obra. Ah, professora, mas está em preto e branco. Como eu falei, dá uma googada, põe lá no Google Quarto do Van Gogh. Você vai conseguir ver essa obra com detalhes, tá bom? Você vai observar como que é o seu quarto e como que é o quarto do Van Gogh. Você vai fazer uma experiência artística que é a seguinte. Você vai tentar colocar no seu quarto como se fosse esse quarto. É óbvio que não vai ser igual, vai ser diferente. Mas tenta ver como que você monta esse cenário. A sua cama com essa mesinha, com esses objetos de toalete, né? Que no caso de homem pode ser um, no caso de mulher pode ser outro, né? Essas cadeiras, então você vai tentar montar esse cenário. As fotos que você colocaria na parede do seu quarto, seriam fotos de quem, né? Então, tudo isso, gente, é pra gente pensar, pra gente compor, tá? Então, você vai tentar compor essa cena da maneira mais fiel que você conseguir. E você vai fazer 2 fotos. A primeira é só do quarto, que no caso vai ser o seu quarto. Então, não vai ser mais o quarto do Van Gogh. Vai ser o quarto da Bernadette, por exemplo. Ou o quarto da Edvânia, o quarto da Elisete. Enfim, vai ser o quarto seu, do aluno. E na segunda foto, você vai se colocar dentro do quarto. Então, se você fizesse uma foto, né, dentro desse cenário, você estaria onde? Você estaria na cadeira, você estaria na cama, você estaria na janela, né? Em que lugar você estaria? Então, a atividade é essa, você vai fazer as 2 fotos de você dentro dessa obra, mas essa obra é o seu quarto.
e você vai anexar essas fotos na atividade. Pronto, então eu vou ter que imprimir a foto? Vai, você vai ter que imprimir a foto ou você manda para mim no Whats, tá bom? Pode mandar no Whats, pro meu Whats pessoal, tá? Ou você anexa junto da atividade, mas a atividade é a sua foto. Isso é que precisa ficar claro, tá bom? E aí, gente, eu aguardo aí vocês com a atividade, né, realizada, tá? E vamos que vamos tocando aí, que a gente vai conseguir cada vez mais realizar as nossas atividades, né, de maneira curiosa, vamos dizer assim, mas todos nós aprendendo juntos, tá bom? Então, um super abraço para todos vocês, fiquem com Deus e vamos nos falando aí pelas nossas redes, tá bom? E outra coisa, se você tem Facebook, gente, não esquece de adicionar ao seu Facebook o Face da escola, que é o EJA Darcy Ribeiro, tá? Tem aluno que ainda não conseguiu adicionar o Face da escola e lá também tem as informações para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, um grande abraço, um super beijo e boa atividade para todos. Fico aí no aguardo da foto. Valeu, galera!